entendeu? Ah, Gabi Lima. Cássio, o bulbo influencia o sistema tampão em alguma coisa. Então, Gabi, o bulbo, ele não vai influenciar no sistema tampão diretamente, diretamente. Porém, o bulbo, ele também vai estar relacionado, sabe, com o controle do pH dentro da gente. Na verdade, não. Vai ter uma relação assim com o bulbo. Por quê? Esse CO2 é agora que entra. Olha, qual vai ser a relação? Não vai ser uma relação tão grande não, mas só que é a relação que faz toda a diferença. Como eu disse para vocês, a gente tem os quimiorreceptores. O quimiorreceptor, ele vai o quê? Perceber uma grande quantidade do CO2 no nosso corpo. Então, qual é o principal objetivo do sistema tampão? É fazer com que esse ácido intruso reaja com o sal, que é o bicarbonato, e vai reagir formando um ácido, que é o H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele vai ser dissociado em CO2 e em água. Então a concentração de CO2 vai começar a aumentar dentro do nosso corpo. E é aí aonde o bulbo entra. Os quimioreceptores, ele vai, né, perceber essa presença de CO2 e vai dizer, olha bulbo, o sistema tampão fez todo aquele processo lá, para que a gente agora, com o CO2, agora tem a presença do CO2, porque o ácido carbônico foi dissociado, então a gente tem o CO2 agora, e o CO2 está aumentando, a concentração de CO2 está aumentando. Então, o que vai acontecer? O bulbo, né? Ele vai mandar sinais para que o que? Que a gente comece a ventilar. Ou seja, a gente comece a liberar mais CO2, entende? Então a gente vai começar, ó, a ventilar, sabe? Começar a ventilar, para justamente a gente fazer a liberação desse CO2. Por quê? Porque a gente está vendo o sistema tampão. Aí eu não disse para vocês que esse CO2 não vai ser eliminado pelo pulmão? Aí é justamente aí aonde o bulbo entra. Por que ele vai ser eliminado pelo pulmão? Porque a quantidade de CO2 vai aumentar, os quimiorreceptores vai perceber isso, olha, o sistema tampão fez o caminho para a gente trilhar, pô. Agora é só a gente andar em cima. Então eles vão perceber essa quantidade de CO2 aumentando, vai mandar sinais para o nosso bulbo e o nosso bulbo vai fazer com que a gente ventile mais, sabe? Então a nossa respiração ela vai começar a ser mais acelerada. E com a nossa respiração mais acelerada, a gente tem uma eliminação de CO2. Tava vendo um vídeo que falava sobre respiração boca a boca. Dizia que quando a pessoa está desacordada e faz esse tipo de reanimação, entra o CO2, que deixa o sangue ácido. Isso. Grande quantidade de CO2 deixa o sangue ácido. Aí falava sobre a percepção do bulbo para começar a controlar a frequência cardíaca. Exatamente, por quê? Aí vai justamente entrar os quimiorreceptores. Lembra, quimiorreceptores. Isso são o quê? Neurônios. Neurônios no nosso corpo que vai perceber essa diferenciação de pH. E essa diferenciação de pH vai ser justamente o que? Na quantidade, na concentração de CO2 dentro do nosso corpo. Como eu falei no início da aula, se a gente tiver uma grande concentração de CO2 dentro do nosso corpo, o nosso sangue ele vai começar a ficar ácido. Ácido. Beleza? Então é justamente o que o sistema tampão ele vai fazer. Ele vai fazer com que os nossos quimiorreceptores ele perceba a presença do CO2, porque ele vai fazer esse ácido carbônico se dissociar. Ele dissociando vai ficar em CO2 e em água. Aí esse CO2 ele vai ser percebido pelos quimiorreceptores. Os quimiorreceptores vão dizer, olha, a concentração de CO2 está começando a aumentar. O ácido carbônico que o sistema tampão dissociou pra gente, ó, tá começando agora a aumentar o CO2. Então a gente que somos quimiorreceptores, a gente vai pegar essa informação de que o CO2 tá aumentando, a concentração tá aumentando e a gente vai mandar para o bulbo. O bulbo vai perceber isso e vai mandar sinais, sabe, percepções para que a gente comece, a ventilar mais. Beleza? A ventilar mais. Aí tu falou aí sobre a frequência cardíaca. Também, porque o bulbo tanto vai estar relacionado, né, quando a gente viu esse sistema nervoso. O bulbo tanto vai estar relacionado tanto com a frequência respiratória, né,
tanto também com a frequência cardíaca. Mas, olhando para a respiração de uma pessoa acordada em si, né, o bulbo vai fazer o quê? Com que a gente ventile mais, ventile mais. E aí a gente vai começar a ventilar, a ventilar. E quando a gente ventila, né, uma respiração rápida. Então, o que vai acontecer? Vai começar a sair esse CO2, entendeu? E essa eliminação de CO2 vai saindo, fazendo assim com que o pH ele comece a aumentar, assim neutralize. Entendeu? A participação do bulbo aí. Aonde que o bulbo entra aí é justamente nessa parte final. Os quimioreceptores vai perceber o CO2, vai mandar mensagem para o bulbo vai dizer: eita, realmente, né, tá aumentando a concentração de CO2. Então eu vou começar a fazer com que ele ventile, né? Ventile. E aí a gente vai começar a liberar mais. Beleza? Que vai se chamar de hipoventilação, eu acho. Uma coisa assim, hipoventilação. Não acho que isso cai não. Mas enfim, a gente vai começar a ventilar mais. E nisso que a gente começa a ventilar mais, aí começa a sair mais CO2, gás carbônico. Já na base é diferente. Já na base, o que vai acontecer? Tá uma base dentro do nosso corpo, aí o sistema tampão vai dizer: olha, tem uma base aí, vice. Então eu vou pegar e vou mandar um ácido ir para lá. E qual é o ácido que ele vai mandar? É o ácido carbônico. Aí vai reagir o OH, né, que no caso é a base, o H-, essa base, junto com esse sal. E a gente sabe que uma reação de um sal com uma água, que a reação de um sal com uma base, um sal não, desculpa gente, de um ácido com uma base, ou seja, o OH representando a base, né? Lembra, base libera OH-. Então, a base é representada pelo OH e o ácido, né? H2CO3, que é o ácido carbônico. Então, a base vai reagir com o ácido, né? O nosso sistema tampão vai dizer: olha a base intrusa, eu vou mandar um ácido para reagir com você, para lhe neutralizar. E aí, justamente, essa base ela vai ser neutralizada. Então, a base vai reagir com ácido, formando um sal e uma água. E qual é o sal? É o HCO3, que é justamente o bicarbonato. Esse bicarbonato, o sistema tampão vai dizer: olha assim, eu vou pegar, eu vou mandar para tu, vice, para tu eliminar essa quantidade aí, esse excesso aí. E aí o rins, ele vai começar a liberar esse excesso. Beleza? Deu para entender o sistema tampão? E aí o livro vai dizer assim, ó: no sangue o equilíbrio químico entre o ácido carbono e o bicarbonato age como regulador do pH. Quando o aumento da concentração de H+, por exemplo, o HCO3, ou seja, o sal carbônico, reage com os íons de H+, da solução, formando H2CO3. E aí esse H2CO3 vai ser dissociado, né? Vai ocorrer a dissociação dele. E essa dissociação vai ser o quê? Vai formar CO2, que é gás carbônico, e água. E esse CO2 vai, justamente, os quimioreceptores vai perceber, vai mandar uma mensagem para o bulbo, a gente vai começar a ventilar e ele vai começar a ser eliminado pelo nosso pulmão. Beleza? O livro da gente, pessoal, ele nem fala dessa relação aí de base. Porque o sistema tampão não é só quando tem essa presença do ácido, sabe? É da base também. Sendo que o ácido, justamente, o ácido, ele é mais estudado, sabe? Ele é mais frequente, beleza? Então, o foco do sistema tampão é o ácido. É o ácido, é justamente controlar esses níveis de ácido. Mas também, se ocorrer de uma base no nosso corpo, o sistema tampão também vai ser acionado, como eu expliquei aí pra vocês. Beleza? Essa é a relação aí. Deu pra entender? Bora para as questões? Vamos embora. Antes da gente começar, né, a meter o doido, ou vocês já querem começar a meter o doido mesmo? Tá com um pensamento fresquinho aí, né, de sistema tampão, então bora fazer as questões de sistema tampão, né? Pronto, depois, né, pra gente acalmar os neurônios, aí a gente vai essa daqui. Pronto. Façam aí, ó. Bora, vou dar 3 minutinhos.
gravada, viu? Aí eu vou colocar lá no grupo o link, tá sendo assim. Bora fazer, pessoal, que essa daí é meio complicadazinha. Vocês têm que perceber duas coisinhas aí, tá? Duas coisinhas que envolvem tanto o sistema excretor, tanto também sistema cardiovascular, tá? Ó, bora lá. Em condições normais, o pH sanguíneo mantém-se em torno de 7,35 a 7,45. De forma a evitar alterações nesse valor, nosso organismo utiliza mecanismos precisos de regulação, envolvendo o sistema respiratório e excretor. A figura a seguir ilustra um desses mecanismos, que é o sistema tampão, formado pelo ácido carbônico e o íon bicarbonato. Aí, ó, pessoal, eu disse, ó, íon bicarbonato presente no sangue. Aí diz assim, ó, o dióxido de carbono mais água, gerando o ácido carbônico, e o ácido carbônico gerando bicarbonato mais o íon de hidrogênio, né? E assim vice-versa, vice-versa também. Que é justamente foi a forma que eu expliquei. Eu expliquei primeiro essa daqui, que é o HCO3 mais o H, né? Eles vão reagir, eles reagindo, eles vão formar um ácido, o ácido que é o ácido carbônico, que é o H2CO3, aí esse H2CO3 ele vai ser dissociado, e ele sendo dissociado, ele vai, né, ser dissociado em dióxido de carbono, que é o CO2, mais água. Aí esse dióxido de carbono aí, a concentração dele vai aumentar no nosso sangue, os quimioreceptores vão perceber, vai mandar a mensagem para o bubo vai dizer, olha, realmente está começando a aumentar, ó. E aí a gente vai começar a respirar rápido, né? Aí hiperventilar. A ventilar, ó. Botar o ar para fora. E é justamente isso que vai aumentar o nosso pH, né, assim neutralizando ele e não deixando ele ficar ácido, porque o nosso pH ele fica ácido quando tem uma grande quantidade de CO2. Esse é o mesmo processo que eu expliquei aqui, ó, sendo que ele é o inverso, tá vendo? Ó, o H mais C mais o HCO3, ou seja, o ácido mais o sal, bicarbonato, gerando o ácido carbônico sendo dissociado em CO2 mais H2O. Isso a gente pode fazer porque é uma reação, a gente chama de reação reversível. Eu acho que é B. Tô entre B e E. B. Eita. A resposta correta é letra E. Parabéns aí quem ficou entre E. Bora lá. Agora, com relação à manutenção do pH sanguíneo, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Ó, quando uma pessoa passa a respirar muito rapidamente para ventilação, ocorre a diminuição da concentração do CO2. Beleza. No sangue, ocasionando a redução do pH, acidose. Não, pessoal. Se a gente está colocando CO2 para fora, a tendência do nosso pH é aumentar e visar justamente o equilíbrio, beleza? O equilíbrio, ele ficar ali equilibrado, ficar neutro, beleza? Então não causa a acidose. Pelo contrário, a nossa redução do pH causando a acidose é quando a gente tem uma grande concentração de CO2, tá? Então aqui ele está se contradizendo. Então a gente já elimina letra C e letra D. E aí tem essa segunda, ó. Em indivíduos sádios, ou seja, indivíduos normal, né? O valor do pH do sangue coletado na veia pulmonar é ligeiramente menor que o valor do pH do sangue coletado na artéria pulmonar. Gente, bora lembrar. Veia, o sangue é rico em quê? O sangue é rico em quê, pessoal? E aí? Veia, o sangue é rico em quê? CO2. Boa. CO2. E na artéria, o sangue é rico em quê? Na artéria, O2. Mas pessoal, ele tá falando aqui de artéria pulmonar e de veia pulmonar. Quando é veia pulmonar e artéria pulmonar, o que acontece, pessoal?
É uma exceção, Gabriela. Isso aí. Se atentem ao detalhe. Presta atenção, rapaz. Então, se é uma veia pulmonar, vai ter uma grande concentração de o quê? O2. E se for uma artéria pulmonar, vai ter uma grande concentração de CO2. Cuidado, cuidado. Tudo é aprendizado. É isso, pô. É isso. Então, falso também. Falso também. Beleza? Ou seja, na veia pulmonar, o pH vai ser mais alto, né? O pH vai ser mais alto. E na artéria pulmonar, o pH vai ser menor, né? Porque se tem CO2, o pH é menor. Se na veia pulmonar não tem concentração de CO2, então significa que o pH ele é maior. Beleza? Presta atenção. E nesse terceiro, o rins colabora com a manutenção do pH sanguíneo através da secreção de íons de H+, e da reabsorção de íons de bicarbonato. E tá certo, pessoal. Por que tá certo? Ah, Cássio, mas tu falou que os rins, eles vai justamente colocar para fora o bicarbonato. Então, mas vocês têm que lembrar que isso aqui, gente, isso aqui a gente tá trabalhando com excesso, não é exceção a palavra. A gente tá trabalhando com excesso, tá? A gente tá trabalhando com excesso. Se já tem, eita, marquei errado. A gente tá trabalhando com excesso. Se a gente tem uma grande quantidade, um grande excesso de sal, do sal, né, que é o bicarbonato, aí sim, os nossos rins, né, eles não vão segurar ele, eles vão liberar. Eles vão liberar. Beleza? Sendo que os rins, normalmente, né, normalmente em situação normal, eles vai colaborar com a manutenção do pH sanguíneo através da secreção do íon H+, ou seja, ele vai colocar o íon H+ para fora e vai reabsorver o íon de bicarbonato. Beleza? Por quê? Porque aqui é uma situação aonde o ácido vai estar em excesso. Beleza? O ácido ele vai estar em excesso. Diferente dessa situação aqui. Nessa situação que vai estar em excesso é o bicarbonato. Por isso que ele vai ser colocado para fora pelos rins. Beleza? Sendo que aqui não. Aqui, como é o ácido que está em excesso, aí o que? Ele vai colocar para fora íons H+, ou seja, o ácido. O ácido, ele vai colocar o ácido para fora e vai reabsorver o íons de bicarbonato. Beleza? Então, eu disse que essa daqui ia ser mais dificilzinha porque tem que se apegar aos detalhes. Mas, e aí, deu pra entender? Deu pra entender porque a letra é tudo certinho? Alguém aí tem alguma dúvida? Pode falar, Ô, Alice. Cássio, no caso, essa última afirmativa aí, ela é verdadeira porque ele está se referindo a no geral, né? Isso, no No geral. geral, Isso, tipo, ele não tá se certo. referindo no excesso. Quando eu tipo, digo no geral, ele tá se referindo ao ácido, sabe? Ele tá se referindo ao excesso de ácido. Quando tem um excesso de ácido, né? Ele vai pregar o nosso rins, ele também vai entrar em funcionamento. E aí, ele vai pegar, né, esse H+, ou seja, esse ácido, ele vai começar a secretar. Secretar é tipo colocar para fora, entendeu? E vai reabsorver o bicarbonato, porque a gente tendo uma concentração de bicarbonato, isso ajuda também a elevar o nosso pH, entendeu? Ou seja, neutralizar o nosso pH. Então essa situação aí ela está correta porque ela está focando no excesso do ácido. Isso é mais comum acontecer o excesso de ácido, sempre. Sempre vai ser mais comum acontecer no excesso de ácido. Beleza? Então se liguem nisso. Se liguem nisso daqui. Agora eu expliquei para vocês também quando tiver um excesso de base. Beleza? Mas cuidado para não confundir. Cuidado para não confundir. Belezinha? Isso está um total de descaso. Bora para assistir um escritor, cara. Ai, ai. E tu acha que terminou, foi? Vai nessa. Faz essa aqui pra mim. O assunto nesse é o direito do capítulo 7. Pois é.
mas depois é rápido, tu vai ver que é rápido. O rim vai liberar Agora, em minha humilde opinião, eu acho que você enrolou um pouquinho nessa do pH e dos sais. Mas, tipo, tu deu pra entender. É porque é enrolar, porque é difícil, pô. É difícil, você tem que lembrar de química inorgânica. E nem todo mundo lembra disso, tá ligado? E aí, por isso que a explicação ela tem que ser bem maciça. E eu tentei ser do mais maciça possível. Por isso que eu botei o exemplo do cara na praia, do cara no shopping. Então é isso. O sistema tampão é trabalhar com excesso de ácido e com excesso de base. Quando tiver um excesso de ácido, ele vai chamar justamente um sal para reagir com esse ácido e aí vai formar H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai dissociar e vai gerar CO2, que é o gás carbônico, mais água. Aí esse CO2 os quimioreceptores vai perceber e vai mandar mensagem para o bulbo: olha, a concentração de CO2 está aumentando. E aí o bulbo vai começar a gente hiperventilar, a gente vai começar a respirar rápido, ou seja, a gente vai começar a liberar mais CO2. E essa liberação vai fazer o quê? Com que o nosso pH aumente, assim neutralizando ele. Porque lembrando, quanto menor o pH for, mais ácido ele é. E quando tiver um excesso de base, aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o ácido reaja com essa base. Aí vai ter lá a base, OH-, reagindo com que ácido? Vai ser o ácido carbônico. Aí essa ação deles vai formar o bicarbonato mais água, porque é uma neutralização, forma sal e água. Esse sal que vai estar em excesso, que é o bicarbonato, ele vai ser o quê? Expelido pelo rins, porque o pH vai estar alto. Então a gente precisa de uma eliminação desse sal. Beleza? O sal aí vai estar em excesso. O nosso pH vai estar muito básico. Então a gente precisa eliminar esse sal. Sendo que o exemplo da questão anterior, ele estava focando o quê? O excesso de ácido. Quando a gente tem um excesso de ácido no nosso corpo, o rins também ele vai agir sobre isso. Então ele vai eliminar H+ do ácido e vai reabsorver o bicarbonato. Porque o bicarbonato, ele vai o quê? Ele vai ajudar, né? O bicarbonato ele vai ajudar justamente a aumentar o nosso pH. Lembra, se tem excesso de ácido, o nosso pH está muito baixo, porque ele está ácido. Então, o nosso rins vai fazer com que H+ seja liberado e que tenha uma reabsorção de bicarbonato. Ou seja, esse bicarbonato vai ajudar na elevação do nosso pH. Assim, né, deixando que ele fique neutro, que é o normal. Eu acho que com essa explicaçãozinha, eu acho que tanto expliquei a de Gabi, tanto a de João Guilherme. O rim vai liberar H+ do ácido junto com a reabsorção de bicarbonato. Isso quando o ácido estiver em excesso no nosso corpo. Quando a base estiver em excesso no nosso corpo, não. Aí o rim vai liberar esse bicarbonato. Pronto, minha gente. Essa daqui, bora fazer junto. Ó. Ele bota o textão pra gente, né? Diz assim: por meio da eliminação de gás carbônico, o pulmão tem um importante papel na regulação do pH do organismo. Para tanto, basta ser ressaltado que o pulmão elimina mais de 10.000 de ácido carbônico por dia. Ao passo que o rim contribui com menos de 10 metros alguma coisa, por dia de ácidos fixos. Consequentemente, o organismo pode lançar mão de alterações de ventilação alveolar para fazer variação de eliminação de CO2, participando assim ativamente da manutenção do equilíbrio ácido-base. Aí, ó, tá vendo que eu falei para vocês? Equilíbrio ácido-base. Considere, aí ele bota aí, o COH mais H2O, gerando H2CO3, né? No caso, é o mesmo processo daqui, ó. Que é o mesmo processo que eu expliquei. Ou seja, é um ácido se ligando ao sal, né? Que é o bicarbonato. O ácido se ligando com o bicarbonato, gerando H2CO3, que é o ácido carbônico, e esse ácido carbônico ele vai ser dissociado em CO2 e mais água. E esse CO2 ele vai ser eliminado pelo pulmão, tá? Ele vai ser eliminado pelo pulmão. Ah, Cássio, por que tu tá fazendo esse processo ao contrário? Porque você tem que lembrar, ó, que isso aqui significa que é uma reação
a gente chama de reação, que é uma reação reversiva, tá? Então a gente pode fazer o processo ao contrário. Esse processo, ao mesmo tempo que ele vai, ele fica voltando, ele vai ficar voltando. Beleza? Aí diz assim: das respostas compensatórias a seguir, qual está de acordo com a manutenção da homeostase? Qual está de acordo com a manutenção da homeostase? A letra A. A elevação do HCO3 acarreta acidose metabólica. Como mecanismo compensatório, ocorrerá aumento da pressão parcial de CO2. Na letra B. No caso de ocorrer acidose metabólica, provocada por aumento de HCO3-, como mecanismo compensatório, ocorrerá a elevação da pressão parcial de O2. A diminuição do HCO3 acarreta a acidose metabólica. Como mecanismo de compensação, ocorrerá a queda da pressão parcial de CO2. E a letra D, o aumento de H+, provoca alcalose metabólica. Como mecanismo compensatório, ocorre elevação da pressão parcial de O2. E letra E, a diminuição da pressão parcial de CO2 está relacionada à acidose metabólica. E como mecanismo compensatório, ocorre a diminuição da pressão parcial de H2O. E aí? Bora de eliminatória? Ó, na letra A diz assim, que a elevação de HCO3 acarreta acidose metabólica. Gente, isso aqui é o que? É um sal. A elevação de um sal vai acarretar acidose metabólica? Cássio, o que é acidose metabólica? É o sangue ácido. Aí eu pergunto para vocês, para o sangue estar ácido, qual que é a condição? Que ele tem uma grande concentração de quê? CO2. Então, e olha que ele diz que a elevação de HCO3 acarreta a acidose metabólica como mecanismo compensatório. Então, se já tá uma acidose metabólica, ou seja, se o sangue já está ácido, como mecanismo compensatório ocorrerá aumento da pressão parcial do CO2. Minha gente, se aumentar o CO2, esse sangue vai ficar mais ácido ainda. Então não, letra A tá errada. Letra B. No caso de ocorrer acidose metabólica provocada por aumento de HCO3, gente, aumento de HCO3, acidose metabólica também não. Com o mecanismo compensatório ocorrerá a elevação da pressão parcial de O2. Não, por quê? Porque não é o HCO3 que faz o sangue ficar ácido. Não é o HCO3 que gera a acidose metabólica. É a presença de quê? De CO2. CO2. Aí a gente vem para a letra C. A diminuição do HCO3 acarreta acidose metabólica. Aquele negócio que eu disse para vocês. Quanto menor for o bicarbonato, né, menor o pH vai ser. Por quê? Porque quando a gente tá com sangue ácido, os nossos rins, eles vão segurar bicarbonato. Porque o bicarbonato ele vai ajudar justamente o nosso pH a aumentar. Então, se a gente tem uma diminuição de HCO3, acarreta acidose metabólica. Ou seja, quando a gente tem uma concentração baixa de bicarbonato, né, o nosso sangue tende o quê? Tende a ficar ácido também. Por quê? Porque não tem uma grande concentração, não tem uma concentração boa de sal, que é o bicarbonato. Aí diz assim: quando o HCO3 ficar baixo, isso acarretar no sangue ácido, como mecanismo de compensação para que o sangue não fique ácido, ocorrerá a queda da pressão parcial de CO2. Ou seja, a queda da pressão de CO2, ou seja, vai diminuir a concentração de CO2. E se a gente diminuir a concentração de CO2, o sangue deixa de ficar ácido e começa a se neutralizar. Então, resposta certa, letra C. A diminuição do HCO3, ou seja,
desse sal do bicarbonato acarreta acidose metabólica. Por quê? Porque quanto menor for o bicarbonato, o sangue ele tende o quê? Ele não tende a ficar básico, ele não tende a ficar neutro, ele tende a ficar o quê? Ácido. Mas só que para o sangue não ficar ácido, o sangue, eita, olha, a gente tá com a diminuição de HCO3. A gente precisa fazer alguma coisa para que esse sangue não fique ácido não. Então o que eles vão fazer? Eles vão fazer com que a concentração de CO2 desça também, para que assim o sangue não fique ácido, visando que o sangue ele é ácido quando a gente tem uma grande quantidade de CO2. Beleza? Aí a letra D. O aumento de H+ provoca alcalose, minha gente. H+, ácido, vai provocar alcalose? A alcalose metabólica, minha gente, é a mesma coisa que o sangue básico, tá? Sangue básico. Básico. Então, não faz nem sentido. Como é que um ácido vai deixar o sangue básico? Já corta também. E ele diz assim: a diminuição da pressão parcial do CO2 está relacionada à acidose metabólica. Gente, a acidose metabólica é o sangue ácido. E o sangue ácido não está relacionado à diminuição da pressão do CO2. Está relacionado com o aumento. Porque se tem um aumento da concentração do CO2, o nosso sangue fica ácido. Então, tá errado. Beleza? Então, a resposta certa é a letra C. A diminuição do sal bicarbonato vai acarretar a acidose metabólica. Por quê? Porque vai ficar pouca concentração de sal e muita concentração de CO2. Porém, como mecanismo de compensação para que o nosso sangue não fique ácido, o que vai fazer? O nosso metabolismo ele vai fazer com que ocorra a queda da pressão parcial de CO2, ou seja, ele vai diminuir a concentração de CO2 no nosso sangue, fazendo assim com que a gente chegue em um equilíbrio e assim o nosso pH fique neutro. Beleza? Beleza? Ok? Alguém tem uma dúvida? Tá vendo que, tipo assim, é muito química, pô. É muito química. Então a gente realmente tem que prestar bastante atenção. E pelo que Belly, ela tava falando lá, as questões vai estar, tipo assim, nesse nível aí, tá? Tipo, perguntando como é o processo. Então, vocês já estão ligados aí no processo, né? Lembra disso. Então, vai vendo os detalhes, minha gente. Vai vendo, realmente é isso, realmente é aquilo. Ó, tem aumento de CO2. Se tem aumento de CO2, o sangue fica ácido. Se tem uma diminuição de HCO3, que é o bicarbonato, então, se tem uma pequena quantidade de HCO3, vai ter uma grande quantidade de CO2, então o nosso sangue vai ficar ácido. E não pode fazer isso. Então, o que? Ele tem que equilibrar. Então, ele vai deixar ele vai deixar o CO2 na mesma quantidade de HCO3, para que assim fique um equilíbrio. Entendeu? Pensa assim, começa a, sabe? É isso. Só tem uma questão disso, né? Pelo que eu saiba, assim. Pronto, é o 35. Aí agora vocês vão fazer isso aqui sozinha. Pra realmente, minha gente, vocês têm que tentar fazer, pô. Tenta fazer essa aqui, pra ver se realmente vocês aprenderam. Bora. Façam essa daí. Essa é a última do sistema tampão. Bora. Lembrem de tudo que eu expliquei. Tudo que eu expliquei. Aí, vou colocando a resposta aí, tá? Não precisa se apegar muito à equação não, minha gente. A reação não.
vão direto para o comando que dá para fazer. Ele quer sobre o sistema tampão. O que foi que eu falei no sistema tampão que tá aí? Não briga com a questão não, pô. Briga com a questão não. Foi o que Cássio falou do sistema tampão que tá aí. E aí, pessoal? Letra A, B, C, D ou E. Não sabe, chuta. Vai, bora. E aí, qual que vocês colocariam? Tô entre C e A. A. Vai na que tem mais a certeza, Alice. Qual é entre C e A? Qual é que tu tem mais certeza? A. Que entre A e C, mesma coisa. Qual é que tu tem mais certeza? A ou C? Acho que A. Então pronto, minha gente. Resposta correta, letra A. Letra A. Como eu falei para vocês, os órgãos responsáveis pela regulação desse sistema tampão são os pulmões, porque eles vão eliminar a concentração de CO2, e os rins, que vai eliminar esse excesso de bicarbonato. Beleza? Então são os pulmões e os rins. Certinho. Beleza? A letra B. O principal benefício desse sistema tampão é evitar a alcalinização do sangue. Sendo que não, pessoal. Esse não é o principal benefício, não. O principal benefício é evitar a alcalinização, mas também evitar o que? A acidificação do sangue, tá? Então aqui é como se estivesse incompleta, como se ele tivesse só deixando que ele só é responsável pela alcalinização, sendo que não é. Letra C. Quando a respiração se torna mais ofegante, o pH tende a ficar mais alto. A respiração ofegante, a gente está liberando o quê? CO2. Está liberando CO2. Se a gente libera CO2, o pH realmente ele tende a ficar mais alto mesmo. E aí eu fui atrás, né? Eu fui atrás da explicação para ver o porquê aí tá errada, né? Sendo que ele diz assim, eu encontrei assim, que na verdade quando a respiração se torna mais ofegante, há uma diminuição na concentração de dióxido de carbono CO2 no sangue. E realmente, o que leva a uma diminuição na concentração de ácido carbônico, H2CO3, e consequentemente há uma diminuição no pH sanguíneo. Então, essa também, tipo, eu não entendi, porque tipo, quando a gente respira, né, quando a gente tem uma respiração mais ofegante, a gente coloca o quê? Mais CO2 para fora. Se a gente colocar mais CO2 para fora, o nosso pH, ele tende o quê? Ele tava ácido, ele tende a neutralizar, ficar mais alto, sabe? O pH não tende a ficar mais ácido? Não, pô, mas só que se a gente tá ofegante, a gente tá colocando o CO2 para fora. Entendeu? Qual é a definição que torna o nosso sangue ácido?
uma grande quantidade de CO2. Se a gente está com a respiração ofegante, a gente está colocando o CO2 para fora. Se a gente está colocando o CO2 para fora, essa grande quantidade, essa grande concentração de CO2 que a gente tinha dentro do nosso sangue, ela o que? Ela é começada a ser expelida, sabe? Começada a ser expelida. Então, o nosso pH que estava lá abaixo, bem ácido, ele tende a ficar mais alto, né? Ele tende a ficar mais neutro. Sendo que aí ele colocou como errada. Não sei porquê. Essa daí dava pra anular no nosso simulado. Mas vocês entenderam que entre a A e a C, eu tenho mais certeza que a A. Porque eu sei que tanto os pulmões quanto os rins participam desse sistema tampão. Então, entre a A, que eu tinha certeza, e a C, que tipo, eu tava meio... Tá certo, mas não sei se tá totalmente certo. Então vai na certa, pô. Vai no que realmente você tem certeza. Então, letra A. Tá? Mas a gente fica com essa daqui meio assim, com um pontinho atrás. Porque até a correção aqui, a correção foi errada aqui, que fizeram. Mas enfim. E a letra D diz: deficiências respiratórias pode provocar aumento no pH sanguíneo, sendo que não, se a gente tem uma deficiência respiratória, a gente vai deixar de colocar CO2 para fora. Então tem uma diminuição desse pH. Então não. O produto final da reação é o bicarbonato de sódio, responsável pela acidose. Gente, o que é responsável pela acidose, que é o sangue ácido, não é o bicarbonato de sódio, e sim é o ácido carbônico, que vai ser dissociado, que vai ser transformado em quê? Em CO2. A grande quantidade de CO2, a grande concentração de CO2 é que vai fazer o nosso sangue ser ácido, beleza? E não o bicarbonato. Ou seja, a alternativa certa é a letra A. Então, quando estamos ofegantes, ocorre uma diminuição tanto da base quanto do ácido, mas principalmente do ácido, certo? Não diretamente da base em si, sabe? Mas vai, bota que sim. Mas tipo assim, foca nisso. Quando a gente tá ofegante, minha gente, a gente tá inspirando e expirando muito, inspirando e expirando muito. Ou seja, a gente tá colocando muito CO2 para fora. Se a gente tá colocando CO2 para fora, isso o que? Isso meio que deixa o nosso sangue o nosso sangue em equilíbrio. Mas pelo que eu percebi aqui, qual foi o ponto da alternativa agora? O ponto dessa alternativa C é o seguinte: pensa que você está em uma situação normal, uma situação normal, uma situação normal. Você não está com excesso de CO2. Você não está com excesso de CO2. Mas aí você começa a ter uma respiração ofegante. Então você começa a colocar esse CO2 para fora, esse CO2 para fora, esse CO2 para fora. Nisso que você está colocando esse CO2 para fora, então está diminuindo a concentração de CO2. Lembrando que a gente não está falando de excesso, a gente está falando normal. Se está diminuindo a concentração de CO2, é o CO2 que mantém o equilíbrio do seu sangue ficar neutro, né? Porque não pode ter uma grande quantidade de CO2, mas se tiver uma baixa quantidade de CO2 também, aí fica ruim, entende? E aí é justamente onde creio eu que é por esse lado que essa alternativa vai. Ela tá focando não no excesso, em uma pessoa normal, uma pessoa que está no equilíbrio. Aí a pessoa normal está no equilíbrio, ela começa a ter uma respiração muito ofegante, ou seja, ela começa a colocar CO2 para fora, CO2 para fora, CO2 para fora, CO2 para fora. E quando tem uma baixa concentração de CO2, o que acontece? O que acontece? O nosso pH, ele tende o quê? Ele tende a aumentar, porque se a gente está perdendo CO2, né, a gente está perdendo CO2, lembra minha gente que o que? É como eu estou falando, não estou falando de excesso. Quando eu estou com excesso, eu estou com uma grande concentração de CO2. Essa grande concentração de CO2 deixa meu sangue ácido, Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a liberar esse CO2 para o meu sangue equilibrar. Porém, se eu não estou com excesso, estou normal, e eu tiver tipo liberando muito CO2, muito CO2, muito CO2, muito CO2, o que é que vai deixar o meu sangue no equilíbrio ali do ácido?
Nada. Então meu sangue ele vai começar a ficar básico, porque não tem nada que deixe ele ácido, não tem nada que mantenha esse equilíbrio de ácido básico, sabe? Ácido base. Cadê o ácido aí? Que é justamente CO2. Então eu acho que ele vai justamente por esse lado. Vocês entendem? Sim, sim. Pronto. Pronto, minha gente. Vocês entenderam mesmo? Entenderam mesmo essa parte de sistema tampão? Entenderam, né? Tudo certinho. Eu vou colocar esse slide lá. Vocês dão uma revisadinha nesse slide, tá? Pra gente dar procedência, que já são 9h47. E aí eu quero terminar, assim, estourando 9 horas. Então vamos seguir. Mas é isso aí. É difícil? É difícil. Bé disse que pra mim que ia estar difícil, ia estar complicado. Mas vai no que a gente conseguiu desenvolver aqui, beleza? Então é isso. E essa aqui para finalizar eu faço com vocês, ó. Um dos equipamentos de segurança de uma cápsula espacial tripulada efetua a remoção do gás carbônico desse ambiente. Admite que após um acidente esse equipamento tenha deixado de funcionar. Observe a curva do gráfico abaixo. A curva que apresenta a tendência do que deve ter ocorrido após o acidente com pH sanguíneo dos tripulantes está identificado por. E aí, qual que vocês acham que é essa? Se os astronautas vão estar dentro daquelas cápsulas lá, né? Eles vão começar o quê? Eles vão começar a expirar. Se eles vão começar a expirar, então vai começar a soltar o quê? CO2. Então a quantidade de CO2 dentro daquela cápsula vai aumentar. Se tem um aumento de CO2, né? Esse aumento de CO2 também vai começar, né? Interferir nos corpos dele. E se no nosso sangue tem uma grande quantidade de CO2, isso significa o quê? Que o nosso sangue ele vai ficar ácido. Aí eu pergunto pra vocês, o sangue ácido, o pH, é alto ou é baixo? Baixo, justamente. Então, WXYZ, qual é o que está mais baixo aí? Z, exatamente. Ou seja, alternativa, a letra Z. Tá vendo? É só a gente ir colocando os negocinhos no trechos aí, que dá certo. Mas realmente, esse tampão ele é bem complicadozinho. Tipo, a prova dela, ela nem comprou isso, sabe? Tipo, eu expliquei esse tampão na revisão que a gente teve. Sendo que, tipo, o que eu expliquei foi, olha, o sistema tampão, ele vai visar a homeostase, o equilíbrio do pH, né? E, né, vai ter o funcionamento tanto do rins, tanto do nosso pulmão. Pronto. Mas só que aí o livro traz o detalhamento de como funciona esse sistema tampão, que eu acho que nem isso ela deu em sala de aula, porque isso é parte química mesmo. Mas enfim, né? Vamos que vamos. Bora pra terminar. Agora a gente vai em um ritmo rápido. Bora, bora, bora. Ó, a figura apresenta a organização anatômica do sistema urinário humano. O caminho percorrido por o cálculo renal. Olha isso. O caminho percorrido por o cálculo renal expelido desde sua formação no néfron até o exterior do sistema urinário é. E aí? Ou seja, ele tá lá no rins. Ele tá lá no rins. Qual é o próximo passo dele? Ele tá no néfron, na verdade, né? No néfron, lembra disso? Ele tá no néfron. E aí? No néfron, que também é no rins, enfim. B. Letra B, isso aí. Ó, se ele tá lá no néfron, o que vai acontecer? Ele vai ir pelo duto coletor. O duto coletor vai justamente cair aonde? Vai cair nos uretes, nos ureteres, né? Nos ureteres, beleza? Os ureteres vai levar até onde? Vai levar até a bexiga. E na bexiga vai sair por onde? Pela uretra, tá? Então, duto coletor, do duto coletor vai ligar aos
ureter, os ureter ou ureteres, né? Ah, aí do ureter vai chegar na bexiga e a bexiga vai sair pela uretra. Beleza? Deu para relembrar? Ou seja, rins, a gente tá focando no rins. Aí, néfron, do néfron vai para o duto coletor, do duto coletor para o ureteres, do ureteres para a bexiga e da bexiga para a uretra. Ok? Olha que eu não vou focar, tipo, o que cada um faz, o que acontece isso e isso. Porque ela disse que vai cair formação. É, formação não, ela disse que ia cair. É, ela disse que ia cair, meu Deus. Composição. Então, como é que é composto o sistema excretor? Aí, por isso que eu tô focando nessas questões. Então, bora lá. Próximo. E aí? Analise as estruturas numeradas abaixo. Aí, bota aqui 1, 2, 3, 4, 4, 5. Estão associadas com o armazenamento, formação e eliminação da urina ao meio externo, respectivamente. E aí, ele quer armazenamento, formação e eliminação. Quais estruturas responsáveis por essas características aqui, respectivamente? E aí? Quatro, 2 e 5. Isso aí. Letra C. Armazenamento vai ser a nossa bexiga. Bexiga. 4. A formação vai ser os nossos rins. Especificamente nos nossos néfrons. Formação da urina dos nossos rins. E a eliminação vai ser onde? Vai ser para a nossa uretra, que é o 5. Então, 4, 2, 5. Próximo. Esse aqui eu vou fazer junto com vocês, para ir rapidão. A ureia é a principal substância eliminada pelo sistema urinário, junto com sais em excesso e outros compostos. Sobre este assunto, analise as afirmativas a seguir. 1. A ureia é formada no corpo humano a partir da disseminação de aminoácidos no fígado, estes derivados da quebra de proteínas ingeridas na dieta. 2. Na medula renal encontra-se os néfrons, unidades filtrantes responsáveis pela remoção da ureia do sangue para a urina. E o 3, no córtex renal, encontra-se estruturas conhecidas como pirâmides renais que coletam a urina formada nos néfrons e lançam na pelve renal. Aí a gente tem que lembrar do sistema excretor, minha gente. A alternativa correta é a letra E. Bora entender porque a letra E. No segundo ele vai dizer aqui que os néfrons são as unidades filtrantes. São as unidades filtrantes. Sendo que, e realmente, no néfron a gente vai ter essa filtração desse sangue. Mas só que ele vai dizer que é a remoção do sangue para a urina. Ué. Não, minha gente, é apenas um não. É letra A. Isso aqui. Letra A. 1 e 2. A 2 está certo. Na medula renal encontra-se os néfrons, unidades filtrantes responsáveis pela remoção da ureia do sangue para a urina. Certinho. No 3. No córtex renal encontram-se estruturas conhecidas como pirâmides renais, que coletam a urina formada nos néfrons e lançam na pelve renal. Na pelve renal? Eles coletam essa urina formada no néfron e vai lançar onde, minha gente? No duto coletor e não na pelve renal. E apesar que a gente nem estudou essa parte aí, pelve renal, mas não é na pelve renal, é no duto coletor. Eles pegam essa urina e colocam no duto coletor. Então, errado. E o primeiro, a ureia é formada no corpo humano a partir da disseminação de aminoácidos no fígado, certinho. Estes derivados da quebra de proteína ingerida na dieta. E é justamente isso da onde que é formada a nossa ureia.
Essa daqui eu só peguei só pra gente dar uma relembrada aí nos néfrons, beleza? Aí lembra do néfron, lembra que são os nossos filtros, a cápsula a cápsula glomerular, né? Que vai ser os nossos filtros. Pode falar, Alice. Ô, Cássio, rapidinho. É, na segunda afirmativa, ele tá falando que os néfrons, eles se encontram na medula. Mas não é na região do córtex, não. Na medula não ficaria só os tubos coletores e a alça néfrica. Rapaz, será que é por isso que ele colocou que é errado? É porque o córtex renal, ele é a parte mais exterior, né? Do rins. Eu acabei de ver aqui uma foto, uma imagem no Google, e ele colocou isso. O córtex é a parte, tipo assim, que fica mais em cima, e a parte que fica mais embaixo, assim, que é inclusive a maior parte, é, é a medula. E a medula só tem a parte dos tubos coletores e a alça néfrica, ou seja, Ah, todo o resto fica na região do córtex, então inclui os néfrons. é. Eu pesquisei aqui, mas é realmente, Alice. Eu pesquisei aqui, aí apareceu. Os corpúsculos renais estão localizados no córtex renal, que no caso é o néfron. Aí eu acho que é por isso que eles colocaram como errado. Porque quando eu li aqui com vocês, realmente a medula renal é a parte mais interior, né? É a parte mais exterior. Deixa eu dar uma pesquisada melhor nessa parte aqui. Uh, tá dúvida agora. É, no córtex renal. No córtex renal mesmo. É, por isso que eles colocaram como errada. Então, no caso, só fica A1 como correta. Ou seja, já bom pra gente lembrar. Que até eu não tava a lembrar disso. Porque pela imagem, né, que eu até desenho aqui no caderno, o córtex renal é a parte mais exterior. Aí como o néfron, né, ele tipo tá bem assim dentro, aí eu pensava que ele tava na medula, sendo que não, tá no córtex renal. Eu pensava que era isso, sendo que eu acho que, eu não sei, foi alguma coisa de Belly que, acho que foi uma prova dela, que eu fiz de segunda chamada. Hum, Não lembro, não. Eu lembro que tinha uma questão que falava disso e eu errei. Aí, sabe, quando você erra aí, fica aquele fica negócio na cabeça, marcado eu assim, lembrei sim. agora. Mas foi bom É, tu lembrar, foi bom tu lembrar. Porque eu creio que pela maioria dos desenhos da galera, e até o meu mesmo, tava os néfron no, na medula renal, que é a parte mais interna. Mas agora já sabe que os néfrons ficam no córtex renal. Boa, 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 boa. Então, a resposta correta, a letra E. Alternativa a letra E. Bora continuar, que a gente não tem muito tempo não. Ó, nem precisa ler o texto todo. Ele diz assim, ó. O processo da primeira etapa da formação da urina ocorre de modo particular aonde, minha gente? Na bexiga, nos néfrons, na uretra, no cálice renais ou nos ureteres? E aí? A primeira etapa da formação da urina. A urina é formada onde? Letra B.
nos néfrons. Nos néfrons. Justamente. Também nos néfrons. Bora passando. Agora, pessoal, a gente chegou na hemodiálise. Na hemodiálise foi algumas questões que vai ter também, né? E eu não vou perder muito tempo na hemodiálise, não. Basicamente, a hemodiálise, né, ela vai ser um processo em que vai substituir os nossos rins. Quem é que faz hemodiálise são pessoas que tiveram falência renal, né? A falência renal é quando a gente perde basicamente as funções dos rins e precisa de uma máquina exterior para que o nosso sangue seja filtrado, porque a principal função do rim é justamente filtrar o nosso sangue. Então é isso que a hemodiálise faz. Então bora lá. Deixa eu fazer isso aqui com vocês, a próxima vocês respondem. Ó, as formas do tratamento citadas no texto são essenciais para manter o paciente vivo. Por quê? O texto é sobre hemodiálise. A hemodiálise repõe todos os nutrientes perdidos pelo organismo por meio dos rins, que não consegue mais reabsorver nutrientes. Não, minha gente, a hemodiálise não vai repor nada. A hemodiálise desempenha a função dos rins por meio da retirada de componentes em excesso no sangue, como ureia e água. Aí sim, a hemodiálise ela só vai fazer uma função, que é filtrar. Ela não vai repor, ela não vai produzir urina, ela não vai fazer nada disso que o nosso rins também faz. Ela só vai fazer filtrar, somente filtrar. Beleza? Beleza? Tão aí, tão aí. Alô, alô, alô. Sim, sim, tudo ok? Tudo certo? Ok. Então, bora pra próxima. Essa daqui, ó. Façam aí rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Só ler o comando, ó. Ao filtrar o sangue, a máquina de hemodiálise é capaz de promover a retirada da ureia, B. Liberação da vasopressina, C. Reabsorção de aldosterona, D. Biotransformação da amônia. Gente, vai pelo que a gente sabe. A hemodiálise, ela só é responsável por uma coisa: filtrar o nosso sangue. Filtrar é o que? É retirar aquilo que está em excesso. Ou seja, é capaz de promover a retirada da ureia. Eu acho que foi a da prova que foi mais ou menos parecida assim. Mas enfim, é isso. Retirada da ureia. Beleza? Letra A, isso aí. A hemodiálise é um processo utilizado por pacientes com distúrbios renais. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a função desse processo para beneficiar esses pacientes. Bloquear o excesso de glicose, proteínas e lipídios que se acumulam no sangue. Impedir o excesso de gás carbônico que se acumula no sangue. Inibir o excesso de nutrientes orgânicos das hemácias que se acumulam no sangue. Obstruir o excesso de oxigênio que se acumula no sangue. Ou retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados que se acumulam no sangue. Distúrbios renais. Letra E. Retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados que se acumulam no sangue. Impedir o excesso de gás carbônico que se acumula no sangue. Isso aí. Seria um exemplo do sistema tampão. Letra E. Retirar o excesso de íons e resíduos nitrogenados que se acumulam no sangue.
Beleza? Lembra, é um filtro. Se é um filtro, a gente retira o excesso. Agora sim, finalmente. Último capítulo. Ó. Usain Bolt, velocista jamaico, multicampeão, olímpico e mundial, recordista mundial dos 100 e 200 metros rasos, o homem mais rápido do mundo. É o único atleta na história do atletismo a se tornar tricampeão em todas as 3 modalidades em Jogos Olímpicos, de forma consecutiva, e a conquistar 9 medalhas de ouro em provas de velocidade, sendo 11 vezes campeão mundial. Em relação à característica das fibras musculares presentes nas pernas do atleta multicampeão olímpico e mundial, é correto afirmar que há predomínio de fibras de contração. E aí, minha gente? Gente, bora lá. É Usain Bolt, cara. O cara corre demais. Se ele corre demais, é uma contração rápida. É uma contração rápida. Então a gente já elimina a letra B e elimina a letra D. Ficamos entre A, D, aí ficamos entre A, C e E. Porém, minha gente, tem um negócio específico ali que vocês acertaram. Por quê? É o metabolismo anaeróbio, porque o estilo de corrida é de 100 a 200. Então, tipo, é aquele estilo de corrida que não vai ser uma corrida de 1 hora, de 1 km, 2 km, não. São metros rasos. Então, é tipo, é corrida de explosão, sabe? Você tem que correr muito rápido. Então, é uma intensidade muito grande, porém um curto espaço de tempo, sabe? É uma intensidade muito grande e um curto espaço de tempo. Ou seja, é uma atividade anaeróbica. Então, nisso aí a gente elimina a letra E. Sendo que aí a gente fica entre C e entre A. E, pessoal, a alternativa correta é a letra C, pois as fibras de contração rápida apresentam pouca mioglobina. Beleza? Pouca mioglobina. As fibras de contração rápida são pobres em mioglobina. Beleza? Lembrem disso. Então, contração rápida, pobre em mioglobina. A mioglobina, ela é tipo uma proteína. Lembra, é uma proteína, aí tipo, vai ter, sei lá, a principal função que é transportar oxigênio. Entendeu? Mioglobina. É porque a mioglobina, ela vai estar dentro dos eritrócitos. Isso. E os eritrócitos são os glóbulos vermelhos. Eu esqueci, gente. Eritrócitos. Eu só lembro da palavra eritrócitos. Eritrócitos. Isso, hemácias. Aí, ó, pesquisei. Hemácias. Isso. As hemácias. Isso, os eritrócitos. As hemácias, né? Elas são responsáveis por transportar oxigênio, entendeu? Oxigênio. E aí, justamente o elemento que vai transportar esse elemento da hemácia é a mioglobina, entendeu? A hemácia, que são os eritrócitos, vai ter dentro dela essa mioglobina. E essa mioglobina é justamente o transporte de oxigênio. Então pensa, se é um metabolismo anaeróbico, então vai ser uma pouca utilização de oxigênio, entendeu? Então por isso que são pobres em mioglobina, ou seja, são pobres em oxigênio. Porque a mioglobina ela é responsável por levar
É responsável por levar o oxigênio para o músculo. Transportar o oxigênio nos músculos. Ela é responsável por isso aí. É uma proteína que é responsável por transportar os oxigênios no músculo. Beleza? E aí, como é uma atividade anaeróbica, que é de grande intensidade e de baixa duração, então você lembra, anaeróbica a gente não vai usar muito o oxigênio como fonte de calor. Então, por isso que vai ser pobre em mioglobina. Beleza? Não vai ter muita utilização de oxigênio. Belezinha? É isso. Bora passar. Ó. Quando nós... Aqui, ó, minha gente. Da Unesp, olha. Quando nos elevamos sobre as pontas dos pés, nossos pés funcionam como uma alavanca, conforme mostra a figura. Tá vendo a alavanca aí? Boa. Para que ocorra esse movimento de elevação, os músculos gêmeos, se pá, ela falou que tipo era sobre a perna. Eu acho que é sobre os músculos gêmeos. Eu acho que é sobre os músculos gêmeos. Eu não sei. A letra A fica redundante, então? Isso tá falando da outra? Não. A letra A não é que fica redundante, fica contraditório, sabe? Fica contraditório. Porque um metabolismo anaeróbico é um metabolismo que você não vai usar muito oxigênio. Sendo que você está dizendo que é rico em mioglobina. E a mioglobina ela é responsável por transportar o oxigênio para o músculo, entendeu? Então, quando você diz que é rico em mioglobina, você diz que é rico em oxigênio. Mas, tipo, se é uma atividade anaeróbica, não tem como ter muito oxigênio. Entendeu? Aí por isso que a letra C. Então, contração rápidas são pobres em mioglobinas, porque são metabolismo anaeróbicos. Ou seja, baixo oxigênio. Aí sim, sobre essa daqui, ó, pessoal. Aí tem esses músculos gêmeos, né? Que fica ali atrás da tíbia. Ó, são contraídos, diz assim, ó, porque para que ocorra esse movimento de elevação, os músculos gêmeos, a letra A, são contraídos e transmite a força ao calcâneo por meio de tendões e ligamentos. Olha, bora por eliminação primeiro. Esse movimento, para que ocorra, minha gente, tá vendo que tipo tá tendo uma tensão aqui, minha gente? Qualquer movimento que a gente fizer, minha gente, seja de levantar, seja de correr, isso aí, minha gente, é uma contração dos músculos. Se o nosso músculo tá relaxado, a gente tá fazendo nada com ele, sabe? Então, é uma contração. Então, a gente já tira a letra E, tira a letra C e pronto. Aí fica entre D, B e A. Eu ia botar pra vocês fazerem essa daqui, sendo que a gente tá sem tempo. Qual que é o segredo dela? O segredo dela é que o quê? Esse músculo aqui, o músculo gêmeos, ele vai pegar essa força de contração e vai jogar para o osso. E aí a gente tem que lembrar que essa ligação de músculo e osso vai ser justamente por um tendão. Tendão. E essa aqui é a chave da questão. Ou seja, a alternativa letra B. São contraídos e transmitem a força ao calcâneo por meio de tendões. Ó, essa força de cá, desse músculo todo contraído, ó, ele é passado aos tendões. Aos tendões que passa para o calcâneo. Que o calcâneo é essa parte aqui, ó, do pé. Movimentando os demais ossos dos pés que estão conectados por ligamentos. Ou seja, o calcâneo vai estar conectado aos outros ossos por ligamentos, sendo que o músculo ele vai se ligar ao osso pelo tendão. Beleza? É isso. Ok? Tá acabando. Agora sim, essa parte aqui ela é boa também. Ó. A figura abaixo representa um sarcômero relaxado e um sarcômero contraído.
Com relação à fibra muscular esquelética, podemos dizer que a diminuição do tamanho do sarcômero envolvido é... Gente, quando o sarcômero ele é contraído, ele vai ser justamente diminuído, né? O sarcômero ele vai diminuir, beleza? Diminuir. Então ele tá pedindo o quê? Qual é a relação? Aí ele diz assim, a letra A. Estreitamento da linha Z e banda M, representadas pelo número 6 e 7, 7 e 3, que ocorre através da saída da actina da miofibrila. Gente, quando o músculo está se contraindo, a actina vai sair da miofibrila? Não. Pense que isso aqui é o músculo se contraindo. Lembra daquele vídeo que o Belly mostrou pra gente. Aí letra B. Estreitamento da banda H, ou seja, representado pelo número 1, ó, estreitamento da banda H, ou seja, quando ele vai ser contraído, ele vai ser, ó, ele vai ser justamente, vai ter justamente esse estreitamento, ou seja, ele vai se aproximar, tá vendo? Aqui ele tá separado, ó. No ele aqui tá separado, sendo que quando ele for contrair, aí eles vão se contrair, eles vão se estreitar, eles vão se aproximar, ou seja, vai ter uma diminuição do sarcômero. Esse sarcômero ele vai diminuir, beleza? Que ocorre através do deslizamento da actina, representado pelo número 6, olha a actina aqui, ó, sobre a miosina, representada pelo número 4 e 5. 4 e 5, que no caso é... Cadê o número 5? Que é justamente esse aqui, ó. Esse aqui. Aí, aqui é a actina e aqui a miosina. Aqui a actina, aqui a miosina. E aí tá vendo ó, que ela vai sempre, a actina sempre vai deslizar sobre a miosina. E nisso que a actina desliza sobre a miosina, a gente vai ter a diminuição, o estreitamento do sarcômero. Tá falando sarcômero. Do sarcômero, beleza? Aí a letra C diz aumento das bandas 1, sendo que não, ó, quando ele é contraído ele não tem um aumento, ele tem justamente uma diminuição. Aí aumento da banda H pelo número 1 também não. E aumento da banda H, representada pelo aumento da banda H pelo número 2. Também não. Não tem um aumento não. Ele sempre vai se contrair. Se contrair, minha gente, lembrem, é como se pega uma de vocês, aí entrelaçam ela, tá vendo? Ó, o espaçozinho entre a mão de vocês, não entrelaça mais não, separa. Esse espaçozinho é um sarcômero, tá vendo o sarcômero? O sarcômero. Aí quando vai ter uma concentração, vocês vão entrelaçar o dedo de vocês em uma mão na outra. E tá vendo uma mão na outra. Na nossa mão, realmente, um dedo, né? Um dedo sobressai sobre o outro. Mas bora dizer que, tipo, vocês vão fazer aí de um jeito que um fique sobre o outro. O que vai ficar na parte de cima é a actina. E o que vai ficar na parte de baixo é a miosina, tá? Ou seja, a actina sempre vai deslizar sobre a miosina. Ou seja, a actina em cima, miosina embaixo e o sarcômero sempre estreito, sabe? Sempre juntinho, quando tiver contraído. Beleza? Então, é isso. Que é assim, ó. Aí aqui é a actina, aqui é a miosina. Tá vendo? Elas vão se deslizar uma sobre a outra. Aí a actina desliza sobre a miosina e a miosina fica embaixo. Beleza? E o sarcômero diminui. É isso. Eita! Ai, a Gabriela Lima. Faz o teu nome agora. Ai, a Gabi de Lima. Ó.
O CrossFit é uma modalidade de treinamento de força e condicionamento físico baseado em exercícios funcionais, realizados com alta intensidade. Considerando que a contração muscular infere uma série de eventos gerados a partir do estado relaxado das fibras, é correto afirmar que, gente, contração muscular só pode ser uma coisa: actina sobre miosina. Então, a membrana plasmática da fibra muscular é polarizada por a potenciação de ação neuronal, não. A despolarização da membrana celular leva ao fechamento dos canais do cálcio no retículo sarcoplasmático, também não. O cálcio acumula-se no citoplasma e se liga rapidamente à troponina, impedindo o contato direto entre miosina e actina, também não. Aí agora sim, ó. A miosina força o filamento de actina em direção ao centro do sarcômero, causando encurtamento da fibra muscular. Ou seja, justamente é aquilo, ó. Aí a miosina tá aqui e a actina tá aqui, ó. Aí ela vai puxar, vai forçar com que a actina venha em direção a ela, e quando ela vier em direção a ela, ela vai fazer o encurtamento da fibra muscular. Ou seja, vai fazer o encurtamento do sarcômero. Aí o sarcômero vai se estreitar e isso vai ser a contração. Beleza? Vai fazer a contração. E a actina vai sempre deslizar sobre a miosina. A actina sempre desliza pela miosina. Beleza? Beleza. Pronto. E a última para encerrar, pessoal. A última. Então façam aí. A última, bora. Resumindo basicamente tudo que eu falei. Bora, façam aí. Deixa eu ver quem é que tá dormindo. Calma aí, vai acordar agora. B. E é isso, pessoal. A alternativa, a letra B. Aí eu ia colocar, mas meu alarme descarregou. Meu alarme descarregou. Droga. Aff. Ó. Letra B. O processo da contração muscular, dentre outros fatores, envolve especificamente o deslizamento de filamentos da actina sobre os de miosina. Lembre, a actina sempre em cima e a miosina embaixo. Actina, miosina. Actina em cima, miosina embaixo. Então, o deslizamento de filamentos de actina sobre miosina, ocasionando o encurtamento das unidades contráteis ou sarcômeros. E é isso. Gabi dormiu. De novo, né? Eu tô aqui, a outra que dormiu. Mas é isso, gente. Aí eu vou colocar esse slide lá no esse Jamboard lá na sala. Deem uma olhadinha com carinho amanhã de manhã antes da prova, né? Revisem lá o sistema tampão, lembra, né? Pulmão, rins, quando tiver. Lembra que, tipo assim, provavelmente ele vai perguntar sobre concentração de ácido, porque o nosso livro, ele não trouxe quando tem, depois que eu fui ver, que o nosso livro ele não traz sobre concentração de base. Então lembra, a concentração de ácido, ele vai chamar um sal, aí que é o sal bicarbonato, eles vão reagir, vai formar o ácido
o ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai ser dissociado em CO2 e em água. E aí esse CO2 vai ser expelido pelo pulmão, vai ser tirado pelo pulmão. Aí como que isso acontece? Porque a concentração de CO2 vai aumentar, né? E aí os quimioreceptores vai perceber essa grande quantidade de CO2 e vai mandar mensagem para o bulbo. O bulbo vai dizer: eita, olha, realmente. E vai fazer com que a gente ventile, que a gente expire ofegante, ou seja, que a gente faça uma liberação de CO2, para que assim o nosso pH equilibre. Lembre que isso é uma situação quando o CO2 está em exagero, tá? Lembrem que isso não é a pessoa normal, não. Isso é quando o CO2 está em exagero. Certinho? E é isso. Estão liberados. Obrigado, pessoal, por ficar até agora, né? Espero que a gente acerte as 7 questões, porque a gente ficou aqui. Deu tempo, viu? Ó que deu tempo. Mas vai valer muito a pena, disso eu tenho certeza. Boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Lembrem de revisar, tá? Sociologia, revisar o último capítulo de história, revisar também capítulo 10, o 9 e 10, que tá no grupo, tá? Vejam as questões, pelo amor de Deus, que essas questões são do plural.